São 16 horas e 30 minutos, estamos no programa Educação e Trabalho, de iniciativa da Câmara Municipal de Fortaleza, na gestão do vereador Salmito Filho. Hoje estamos entrevistando o professor Sérgio Nogueira, que fala sobre a profissão de engenharia. E se você quer participar do nosso programa, mande um WhatsApp para 8775-6622. Professor Sérgio, você vinha comentando sobre o passado da engenharia, né? A época boa da engenharia no Brasil, né? O boom da engenharia. E esse momento, como é que está esse momento para a engenharia? Como é que você analisa esse momento no mercado de trabalho para a engenharia? Muito bem, professor Taus, era interessante. O senhor colocou a época áurea da engenharia. Sinceramente, para mim, a época áurea da engenharia é aquela que está para vir. Certo? Por quê? Porque eu não vejo no futuro da engenharia nenhum momento em que a engenharia vai ficar por baixo, justamente porque ela é o que a gente pode colocar de profissão estruturante. Toda a sociedade, isso é histórico, desde a época das pirâmides, passando por Roma, passando pela Grécia e modernamente a nossa sociedade contemporânea, ela precisa da engenharia para crescer. A engenharia é que proporciona os elementos de saneamento, é quem trabalha com a saúde, é quem permite, por exemplo, o crescimento das cidades, é quem faz, hoje em dia, a parte de transmissão de energia, geração de energia, tudo isso você precisa para um país crescer. Certo? E o Brasil, nesse momento, né, já comentando o que você tinha colocado, o Brasil passa por uma crise, é inegável. A gente vê isso, a gente vê que o PIB decresceu, certo? Nós estamos passando por um momento de vale na nossa economia, nós não estamos passando por um momento de pico, nós tivemos esse momento de pico há poucos anos atrás, mas por incrível que pareça, se você vier aqui no mercado, você ainda vai ver, principalmente aqui em Fortaleza, que nós temos ainda lançamentos na área da construção civil. Nós temos, por exemplo, um parque siderúrgico que está sendo instalado através da Companhia Siderúrgica do PECEM. E eu tive no lançamento do funcionamento do forno, quando a siderúrgica ativou o seu forno há poucos meses atrás, eu tive na cerimônia de lançamento, que foi feita uma prévia, teve primeiro uma cerimônia para os fornecedores na Federação das Indústrias, e depois teve uma cerimônia lá nas instalações da fábrica, e eu tive nas duas. E eu escutei o presidente da Companhia Siderúrgica do PECEM dizendo que só a Companhia Siderúrgica do PECEM irá gerar serviços para mais de 400 engenheiros nos próximos 4 anos. Que maravilha, que maravilha. Fico muito feliz porque você realmente comentou uma coisa que eu concordo. A engenharia é uma profissão estruturante. País nenhum cresce sem a infraestrutura e não se constrói infraestrutura sem engenheiro. E quando eu falo em infraestrutura, seja infraestrutura do Estado, né? Seja, quando eu digo infraestrutura do Estado, eu digo rodovias, eu digo pontes, enfim, uma mobilidade. Sim. Infraestrutura industrial, aí precisa do engenheiro também, o engenheiro de produção, o engenheiro que vai construir as plantas industriais, que quando tem um desenvolvimento econômico, existe um desenvolvimento, uma atração de investimento, tudo isso que requer mão de obra do engenheiro. E tudo, então, o engenheiro, sem dúvida, e aí vem a ciência, como você disse, o engenheiro bioquímico e as outras engenharias voltadas, né? E tecnologia, então, nem se fala. É verdade. Inclusive, quanto mais a gente desenvolve e amplia o campo de atuação da engenharia, mais se faz necessário que você tenha uma boa formação desse engenheiro, certo? Então, uma das coisas que a gente está vendo aqui no nosso mercado, tá, é que o Brasil realmente está numa crise, mas veja só, o Brasil vai sair da crise. Por que o Brasil vai sair da crise? Primeiro porque o Brasil ele tem uma coisa que poucos países têm no mundo, que é gente. Por que você está vendo um grande crescimento da China? Por que a China diminuiu o crescimento, mas não para de crescer? Por que você vê os Estados Unidos crescendo sempre? Por que você vê, por exemplo, a Índia crescendo também a índices muito grandes? Um Japão também que não para de crescer? Porque são países que possuem grande contingente de pessoas. E a pessoa, o ser humano, é a grande riqueza de uma nação. Não é um poço de petróleo, não é uma mina de ouro, de carvão ou de ferro, é o intelecto
que é a grande riqueza. Aí agora você falou uma coisa muito certa, o intelecto. E por isso, para se ter esse intelecto, eu tenho que ter capital intelectual, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter aí um investimento, né, no desenvolvimento das pessoas no que diz respeito ao capital intelectual. Perfeito. A substituição da máquina pelo intelecto. Né? A máquina, quando nós já discutimos aqui várias vezes, inclusive com o deputado Ariosto, que a informática, a tecnologia, ela não acaba o emprego. Ela muda o perfil do trabalhador. Sai do mercado o trabalhador braçal e entra o trabalhador intelectual. Sem dúvida. Aquela máquina, ela foi desenvolvida por alguém que tinha um capital intelectual. Ela é mantida, alguém faz manutenção dela. Então, tem vários fatores que requer o capital intelectual. Quando eu digo aquela máquina, é aquela empilhadeira que leva 50 sacas, que 2, 3, 4 homens levariam as 50 sacas nas costas, a empilhadeira leva bem mais fácil, bem mais rápido e bem mais econômico. Mas a empilhadeira foi inventada por um capital intelectual. Quem faz manutenção nela é um capital intelectual. Então, ou seja, aquele estivador que levava o saco nas costas, ele evoluiu para desenvolver a empilhadeira. Não necessariamente ele, mas eu digo as pessoas, né, evoluíram, mudaram o perfil do profissional. Eu acho que é por aí. É por aí, perfeitamente. Por exemplo, você falou, eu estava me lembrando aqui do exemplo, em que é uma briga muito interessante. Até uma vez eu li um artigo dizendo que no final do século XIX havia uma discussão no Congresso americano, certo, sobre uma determinada máquina que estava surgindo no mercado, e que essa máquina, alguns parlamentares queriam colocar uma lei que obrigava essa máquina a ser operada apenas por profissionais devidamente capacitados, que tivessem passado por um treinamento profissional, e só esses profissionais que fossem habilitados que poderiam dirigir e operar essa máquina. Essa máquina era o automóvel. Olha que coisa interessante. Né? Quer dizer, no final do século XIX, início do século XX, nos Estados Unidos se discutia que só quem podia dirigir um carro seria um motorista profissional. Né? Que maravilha, né? Hoje a gente discute se pode estar bêbado ou não. Pois é verdade. Professor Sérgio, mas eu tenho agora uma preocupação mesmo. Nós tivemos aí um boom pela procura dos cursos de engenharia. Sim. Jovens procurando a engenharia porque estavam pagando bem, né? Sim. E aí, como você bem coloca, a engenharia ela é uma profissão que requer muito estudo, requer muita base educacional, porque as disciplinas básicas têm que estar muito bem fundamentadas para esse estudante começar um curso de engenharia, matemática, português para todas as profissões, claro, né? Sem dúvida. Mas no básico, a matemática. E aí a minha preocupação é a escolha da profissão de engenharia pelas oportunidades de mercado e não pelo perfil, por estar preparado. Como é que está esse perfil desse aluno hoje? Olha, se a gente for olhar a questão do perfil, a formação, o preparo do aluno quando ele sai do ensino médio, realmente a gente fica muito triste. Eu fico pessoalmente triste, por quê? Porque nós notamos que o aluno não vem mais bem preparado do ensino médio. Ele vem realmente muito deficiente nos seus conhecimentos de matemática e de português. Você pode até dizer, poxa, a engenharia, pois é, o engenheiro precisa saber muito português. Por quê? Porque ele precisa saber... Qualquer profissão, professor. Sem dúvida. Desculpe. Qualquer profissão. Hoje nós temos uma geração, antigamente nós tínhamos a geração dos analfabetos tecnológicos, aqueles que não conheciam a tecnologia. Hoje nós temos a geração dos analfabetos frutos da tecnologia. De tanto lidar com tecnologia, escrever nas redes sociais, Facebook, as pessoas não sabem mais escrever. É verdade. Cadê a nossa caligrafia? Cadê a tabuada? É verdade. E eu ainda diria mais. Porque, por exemplo, hoje quando a gente vai trabalhar, por exemplo, um engenheiro, ele trabalha muito com projetos. Uma das áreas que o engenheiro trabalha mais é com projetos.
E para você trabalhar com projetos, você precisa saber dominar a sua língua pátria. Porque se você for fazer um relatório, por exemplo, um banco contrata você para fazer um projeto. Você vai fazer um relatório para um banco do Nordeste, um banco do Brasil, uma Caixa Econômica, não faça ele num bom português, numa linguagem muito clara, muito direta e muito bem escrito. Nunca mais alguém lhe contrata. Deixa eu lhe falar de uma experiência que eu tive com um aluno em sala de aula. Eu peço um trabalho ao aluno, um aluno me apresenta um trabalho, eu começo a corrigir o trabalho, os erros de português. Ele olha para mim e diz: você é o professor de português? Eu digo: não, não sou não. Então para que você está fazendo correção de português? E ele diz o seguinte: eu não estou preocupado em saber escrever. Minha área não preciso saber escrever. Eu quero arrumar um emprego que mande fazer o que eu tenho que fazer, pague meu salário e estamos resolvidos. Aí eu disse para ele, né? Só que o teu gerente não pode te pedir um relatório, porque senão tu está demitido. Então, qualquer área, português é básico. Sem dúvida. Professor? Sem dúvida. Bom, e outra coisa também, realmente a gente vê que a formação, principalmente na matemática, se no português também já é bastante deficiente, na matemática não é diferente. Certo? Realmente a gente nota que quando o aluno chega no nível superior, a gente tem que fazer um verdadeiro resgate desse aluno. Muitas vezes a gente gasta um tempo precioso das disciplinas básicas de matemática e a gente tem que colocar a disciplina de língua portuguesa justamente para a gente poder recuperar esse aluno, trazer esse aluno a um nível mínimo para que ele possa trabalhar e estudar as disciplinas de cálculo que tem pela frente. Você me falou de gastar um tempo para ensinar ele o básico, né? Sim. Quanto tempo dura um curso de engenharia? Muito bem. Um curso de engenharia dura 5 anos, são 10 semestres, certo? E normalmente o curso de engenharia, os 2 primeiros anos são o que nós chamamos de ciclo básico, em que o engenheiro ele vê as disciplinas que são base para as disciplinas profissionais, e essas disciplinas são na engenharia são muito fortes, a área de cálculo e a área de física. Certo? Também nós vemos química, a gente também vê um pouco de economia, nós vemos um pouco também da parte ambiental, para que depois no profissional a gente também veja isso. Nós vemos também a parte de ciências do ambiente, ecologia, que são as disciplinas básicas para a questão da sustentabilidade. E depois nós iniciamos o ciclo profissional. A partir do 5º semestre, são 6 semestres de ciclo profissional, onde você vê diversas disciplinas, e aí sim, aí os cursos são diferentes, os cursos de engenharia. Porque se, por exemplo, você vai para a engenharia de produção, você vai ver a administração da produção, você vai ver fabricação de materiais, fabricação de produtos, matemática financeira, você vai ver gestão de processos, gestão de projetos. Se você for para a construção civil, para a engenharia civil, você vai ver tecnologia dos materiais, materiais de construção, resistência dos materiais, hidráulica, hidrologia, pontes, estradas, barragens e por aí vai. Professor, nós temos cursos tecnólogos, aqueles cursos de 2 anos, 2 anos e meio de engenharia? Existem alguns cursos tecnológicos, né, na área de engenharia, por exemplo, o tecnólogo de estradas, o tecnólogo da construção civil, certo? Olha, esses cursos tecnológicos são cursos que têm sua valia, têm seu espaço no mercado, mas eles não vão formar um profissional que ele possa se dizer engenheiro. Ele não é engenheiro, ele é um tecnólogo, certo? O engenheiro, ele tem mais conhecimentos além disso. É como eu disse para você, o engenheiro, ele é um profissional que está apto a gerenciar projetos e trabalhar com pesquisa. E os cursos tecnológicos não dão essa formação de trabalhar com projetos e trabalhar com pesquisa. Professor, vamos para uma área boa que os nossos ouvintes certamente gostam, né? É a área financeira. Sim. Quanto está ganhando um engenheiro hoje? Olha, o engenheiro, ele tem um piso da categoria, que é na faixa, se eu não posso estar enganado aqui, meus colegas do Sindicato dos Engenheiros podem até me corrigir, mas se eu não me engano são 8 salários, são 3,5 salários, certo? Então, os engenheiros começam um salário médio inicial de engenheiro na faixa de R$3.500, R$4.000, nessa faixa, certo? Que é um salário para você começar iniciar muito bom, razoável. Muito bom. São poucas profissões que... Pois é um salário bastante interessante. O que eu tenho visto aí hoje em dia é nessa faixa. R$3.000 o pessoal já está começando, certo?
Agora, quando você... É lógico que você tem uma evolução nessa questão salarial. Quando você evolui na sua profissão, uma das coisas mais importantes é você fazer uma pós-graduação. Por quê? Quando você faz uma pós-graduação, você amplia seus horizontes profissionais, você melhora o seu conhecimento e você se capacita melhor para novos níveis hierárquicos dentro da empresa, melhorando inclusive seu salário. Existe uma estatística que diz que logo de cara, mais de 70% dos profissionais que fazem uma pós-graduação, em menos de 2 anos eles já estão ganhando mais de 20%. Que maravilha! Professor Sérgio, tem demanda ainda para o profissional de engenharia? Como é que está o mercado de trabalho para esse profissional? Eu diria o seguinte, que a demanda para o mercado de engenharia só vai se acabar quando a Terra se acabar. Certo? Só quando o mundo se acabar, ou seja, quando a Terra for engolida pelo Sol, segundo os astrônomos, daqui a 4 bilhões e meio de anos, é que talvez aí possa se encerrar o mercado de engenharia na Terra, mas o homem já deve estar em outro planeta e lá tem engenheiro do mesmo jeito. Certo? Professor Então, Sérgio, o mercado hoje, quantos alunos se formam por semestre em Fortaleza para engenharia? Olha, assim, é um número assim que eu não tenho de cabeça, mas eu acredito que deva estar se formando mais ou menos uns 400 a 500 engenheiros por ano. Certo? Talvez até um pouco mais, mas nessa faixa de 500 engenheiros. Eu diria para vocês, é pouco. É pouco. É pouco. Que maravilha. Então temos demanda reprimida. Sim, nós temos demanda, até porque, mais uma vez, as pessoas pensam que quando a gente fala em engenharia, se restringe ao mercado da construção civil. O mercado do engenheiro é muito mais amplo. A construção civil é um átimo, é um pequeno pedaço do mercado da engenharia. Tem conselho de representação da categoria? Vamos lá, o que existe hoje para a representação da categoria? Primeiro nós temos o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, certo? E a missão do CREA é fiscalizar a atividade de engenharia, certo? Em todos os seus aspectos, fiscalização de obras, fiscalização das empresas, fiscalização correta do trabalho do engenheiro e também, obviamente, ele trabalha, vamos dizer assim, dando um incremento na atividade profissional do engenheiro, através também de cursos de formação, o CREA também tem isso. Nós temos o Sindicato dos Engenheiros, o SENGE, certo? Que é uma instituição extremamente importante na vida do engenheiro, e essa sim, o SENGE, ele tem a finalidade de lutar pelos direitos da categoria dos engenheiros, pelo piso salarial, por melhores condições de trabalho, certo? Também trabalha também nessa área de formação, ajuda na formação. E nós temos os sindicatos classistas, e o mais famoso deles é o Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, que é um sindicato muito forte, onde nós temos aí os empresários da construção civil, e a maioria dos empresários da construção civil são engenheiros, né? Não é obrigado você a ter uma construtora ou você ser engenheiro, é obrigado ao responsável técnico da construtora a ser um engenheiro. Mas você pode ser dono de uma construtora sem ser engenheiro. E o Sinduscon é um dos sindicatos mais fortes, mais atuantes que nós temos aqui, e quem realmente traz o grande ganho da construção civil, nós temos um sindicato da construção civil organizado. E por falar em construção civil, professor Sérgio Nogueira, nós temos também aí as fábricas, né? Que nós já conversamos que não existe um país sem fábrica, sem mão de obra, sem desenvolvimento. É verdade. E com isso vamos ouvir então Legião Urbana Fábrica.